Oi, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje nós teremos aula de História e nós iremos recapitular a unidade 3, que fala sobre como as pessoas contam suas histórias. Então, agora no box, o que eu sei? Aí temos aqui, quais tipos de registros podemos identificar nas imagens? Então, olhando aqui para o livro, nós podemos ver que temos dois tipos de registros. O primeiro, um desenho, realizado aqui por uma criança, onde ela retratou algo ou de sua família ou de alguém conhecido. E isso foi muito importante para essa criança, porque se ela gravou esse registro é porque teve alguma importância para ela. E aqui nós temos a fotografia. Essa fotografia é uma fotografia impressa. E hoje em dia nós não costumamos mais revelar as fotografias. Geralmente hoje em dia elas ficam registradas lá no aparelho celular, nós compartilhamos através das mídias sociais, Mas aqui mostra um registro de uma fotografia impressa. E você acha que esses registros são importantes para as pessoas que o fizeram? Sim, a resposta é sim. Tanto aqui nesse desenho que foi importante para essa criança, quanto aqui nessa fotografia, foi importante para essa família registrar ali esse momento. Esses tipos de registros existem na sua família? Aí você pode responder aí. Sim, na minha família tem, ou se na sua família não tiver, mas eu acredito que tenha, Normalmente vocês realizam desenhos, na família tem aí registros através da fotografia que foram impressas. A tia Damares tem poucas fotografias impressas. Hoje em dia eu tenho muita fotografia no meu celular, nas redes sociais, mas impressa eu tenho poucas também. Então agora a página 52. A partir da 52 até a 59, nós falaremos sobre os tipos de registros e nós já fizemos estas páginas em sala. Então o que a tia Damares vai fazer? Eu vou dar aí uma breve explicação novamente sobre os tipos de registros. Vou realizar a correção oralmente das atividades até essa página 59, porque teve algumas crianças que a tia Damares já até fez a correção. Então, de quem eu não fiz a correção, ou a criança que não realizou essas atividades, ou porque faltou ou por outro motivo, realize e envia para a tia Damares, tá bom? E aí temos aqui os tipos de registros, que são as artes rupestres, os desenhos, as fotografias, o grafite, os documentos pessoais, as esculturas e os mitos. Os mitos ainda nós não falamos em sala de aula, então a gente já vai deixar por último aí. As demais nós já vimos, então vamos lá relembrar. Na página 52 fala sobre arte rupestre. Então o que é uma arte rupestre mesmo? Vocês já estudaram lá em arte, E até mesmo aqui no livro, no dia que a tia fez essa explicação, a tia deixou bem claro para vocês o que é arte rupestre. Você lembra? Isso mesmo, a arte rupestre eram os registros deixados pelos homens das cavernas, onde eles registravam os rituais, as danças, as lutas, o que eles caçavam, as brincadeiras das crianças. E como é que eles registravam? Onde eles registravam tudo isso? Eles registravam nas paredes das cavernas ou no teto da caverna também. Então, esse foi um tipo de registro deixado lá pelos homens das cavernas. Tia, por que é importante esse tipo de registro? Foi importante eles registrarem para que hoje em dia nós possamos conhecer um pouquinho sobre como eles viveram, o que eles faziam e assim por diante. Agora vamos falar, aqui na página 53 tem um exercício, então nós vamos fazer a correção desse exercício. Então lá, podemos observar aqui uma pintura feita no sítio arqueológico Xique-Xique, no Rio Grande do Norte. E aqui nós vimos uma arte rupestre do Rio Grande do Norte, mas no livro nós podemos ver em outros locais também, como aqui no Piauí, depois tem em Minas Gerais e entre outros locais. Então agora, com a ajuda do professor, responda. A. O que é possível identificar na pintura apresentada?
Então, olhe bem a imagem do seu livro. Isso nós já respondemos em sala, então a tia só vai fazer a correção oralmente, tá bom? O que é possível identificar na pintura apresentada? Então, vocês podem colocar aí o que vocês estão identificando. Aí pode colocar pessoas, vegetações. Aí na mão das pessoas tem algo na mão deles, né? Pode ser algumas ferramentas que eram utilizadas aí na caça. Então pode colocar o que você identificou. B. Hoje em dia, as pessoas ainda fazem registros em paredes e muros? Sim, hoje em dia as pessoas registram. Lógico que não como o homem da caverna, né? Mas hoje em dia é utilizado o grafite, que é uma arte urbana, onde as pessoas utilizam muros e paredes para deixar registrado essa arte, que é o grafite, que podemos ver na página 58, nós podemos ver um exemplo de grafite. E se vocês quiserem realizar uma pesquisa aí na internet, pesquisem aí sobre imagens, né, de grafiteiros. Vocês vão ver que tem cada arte uma mais linda que a outra. E eu vou deixar lá um link para vocês assistirem um vídeo sobre grafite e sobre arte rupestre também, tá bom? E aqui na C. Quais outras ferramentas as pessoas podem usar para fazer seus registros? Faça uma lista. Então aqui você pode registrar aí outras maneiras, né? Além dessas que nós já falamos em sala, quais outras maneiras pode ser utilizado aí para fazer os registros? Vou dar uma dica aqui, que são, né, as redes sociais. É uma maneira de registrar. Nós tiramos fotografias e compartilhamos através das redes sociais. Mas você pode fazer uma lista aí maior, tá bom? Página 54. Na página 54, nós vamos falar sobre os desenhos. Os desenhos são muito importantes para as crianças, né? Onde elas retratam algo que foi essencial em sua vida. Ou ali ela vai demonstrar um carinho por alguém, como por exemplo você em sala de aula. A tia Damares sabe que vocês adoram desenhar para um colega. E aí você faz ali o desenho e escreve um bilhetinho do lado. Isso também em casa. Eu sei que vocês gostam aí de fazer bilhetinho aí para alguém, para mamãe, para o papai. Aqui na minha casa, minha filha sempre faz um bilhetinho para mim e coloca ali um desenho. Então, o que acontece? Ela registrou algo, ou que ela viveu, ou um carinho que ela recebeu, então ela sempre vai deixar isso registrado. E isso é muito importante vocês também realizarem, tá bom? Porque é uma maneira é um tipo de registro, né? Uma maneira de registrar algo que você gosta ou que você espera, né? Então, vamos lá. Número 1. De acordo com o desenho, a comunidade onde essa criança vive tem muitas fazendas, muitos prédios ou muitas casas. Então observe aqui essa imagem. O que será que tem aqui? Muitas fazendas, muitos prédios ou muitas casas? Isso aí, são muitos prédios. Pode circular aí no livro de vocês. Na página 55 nós temos o box mais ação. E diz o seguinte: e você, se fosse registrar algo para ajudar as pessoas a conhecer um pouco da sua comunidade, o que desenharia? Faça seu registro em uma folha que seu professor irá entregar. Em seguida, explique seu desenho para os colegas e o exponha na sala. Preste atenção nas diferenças e semelhanças entre os trabalhos e veja como todas as experiências são importantes. Então, o que a tia vai pedir? Vocês podem fazer aí uma folha de sulfite ou em alguma outra folha e guardar na pasta de tarefa, ou então anexar aqui. Pode colocar um clipe, né? E pode anexar nessa página que depois a gente vai fazer aí, nós vamos mostrar para os colegas em sala de aula, tá bom? Mas aí você não esquece de colocar o seu nome, pode colocar o cabeçalho como está aqui em cima, tudo bem? Agora você é o historiador. Observe essa imagem. Aí tem uma imagem, né, de uma arte rupestre localizada em Cocais, no estado de Minas Gerais. Agora converse com os seus colegas e responda as questões a seguir. Quem você acha que fez essas pinturas?
Será que essas pinturas aqui foram realizadas por pessoas que vivem hoje em dia ou foram realizadas lá pelos homens das cavernas? Isso mesmo, foram realizadas pelos homens das cavernas. Em sua opinião, elas eram importantes para quem as fez? Sim, a resposta é sim. Todos os registros são muito importantes. Então aqui no caso ele retratava, né, os animais. E agora aqui, o que o registro nos permite descobrir a respeito dessa comunidade? Então, nos dá a entender que eram os animais que eles caçavam. Eles caçavam para se alimentar. Então, se você olhar aqui, nós temos dois tipos de animais. Então, possivelmente, eram esses animais aí que eles se alimentavam dele, tá bom? Página 56. Na página 56, nós vamos falar sobre as fotografias, que é aquilo que a tia Damari já falou no começo da unidade. Antigamente, as fotografias eram impressas, né? Normalmente eram impressas. Hoje em dia, nós podemos sim imprimi-las também, revelar, né, essa imagem, essa fotografia. Mas, atualmente, nós optamos aí por essa maneira mais fácil, que é registrar e guardar num cartão de memória, na memória do seu aparelho, nas redes sociais, né, através de compartilhamentos, e é bem isso que nós podemos ver aqui. Ah lá, um registro fotográfico na hora da refeição, e aqui um registro fotográfico compartilhado aí pelo celular. Aí na página 57 diz assim: família e escola. Com a ajuda da sua família, pesquise uma fotografia ou um objeto que ajude a conhecer um pouco da sua história. Colhe a imagem ou faça um desenho no espaço a seguir. Então você vai ou colar uma fotografia ou fazer um desenho nesse espaço a seguir aqui sobre um objeto que ajude a conhecer um pouquinho da sua história. Então pode aí deixar registrado. Essa tia ainda não deu em sala de aula, tá bom? Página 58. Na página 58 nós vamos falar sobre o grafite, que nós até já havíamos falado no começo dessa aula sobre esse tipo de arte, né? Que é uma arte urbana, né? Atualmente é um tipo de manifestação artística urbana muito conhecida, que é um registro feito com tintas em paredes e muros das cidades. E se você observar nessa ou em outras que vocês quiserem pesquisar aí, outras artes como grafite na internet, você vai ver que normalmente é utilizadas muitas cores. São desenhos bem coloridos, bem bonitos. E aqui na número 2. Você já viu algum tipo de registro em paredes ou muros de uma comunidade? Aí você vai colocar sim ou não. Agora nós vamos falar na página 59 sobre os documentos pessoais, que também é uma forma de registro, né? Onde em cada documento tem ali seus registros específicos, como por exemplo no passaporte. No passaporte fica registrado quais foram as últimas viagens, para qual país a pessoa viajou, tem ali os dados da pessoa, as informações sobre os registros dessa pessoa. Já na carteira de trabalho, os registros são relacionados ao trabalho. Já no certidão de nascimento e na carteira de identidade, tem o nome dos pais, aí o nome da pessoa, quando ele nasceu e assim por diante. Então, os documentos pessoais também são tipos de registros, né? E são muito importantes também. Agora, as esculturas. Na página 59, no finalzinho da 59, nós podemos ver que tem ali uma escultura produzida por indígenas brasileiros. E nesse caso, nós podemos ver que as esculturas são muito utilizadas pelos indígenas. Mas também, aqui na nossa região, nós temos cidades que fazem, né, as esculturas, como por exemplo Silveiras, tem pessoas que fazem esculturas ali relacionadas à maneira que aquela comunidade vive. E temos outras também cidades aí que tem, né, São José do Barreiro, tem várias outras cidades que fazem ali os registros através das esculturas. E nesse caso aqui nós podemos ver que é muito importante para os indígenas também. Já os mitos, nós ainda não realizamos a leitura
em sala de aula, que é a partir da página 60. Então, o que a tia vai pedir para vocês é realizar a leitura da página 60, 61 e realizar a página 62, tá bom? Então, hoje, as atividades que vocês deverão fazer é fazer uma leitura novamente desses textos que a tia falou até agora e fazer a leitura da página 60, 61 e 62 e realizar a atividade da página 62. Então, na próxima aula, a tia vai terminar as atividades desta unidade e vocês vão enviar essas atividades aqui que a tia pediu, vocês vão enviar. Hoje é terça-feira, então na próxima terça-feira vocês enviam lá pra tia. A tia vai deixar a data direitinho lá naquele recadinho do HD virtual, tá bom? Vocês vão enviar então para a próxima semana. Então por hoje é só, uma boa tarde.